Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que, quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz: Anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro, o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro, o poder de fazer milagres, a outro, a profecia, a outro, o discernimento dos espíritos, a outro, o dom de falar em línguas, a outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e o mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Com efeito, o corpo é um e, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão, eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho, eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros do corpo, no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão: não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros, que são menos decentes, nós o tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados. Mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Vem, a seguir, os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e do falar diversas línguas.
Porventura são todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Palavra do Senhor.